Bom dia, pessoal. Sou o Daniel, faço parte do time de suporte aqui da Target Brasil. E no vídeo de dicas rápidas de hoje, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o Data Discovery. Basicamente, o Data Discovery é um módulo que permite nós inserirmos novas fontes de dados dentro do nosso BI diretamente pelo front-end. Como que a gente faz isso? Bom, para o nosso exemplo, eu tenho aqui uma planilha de Excel, uma planilha básica com código, vendedor e meta, simulando alguns dados. E eu vou mostrar para vocês como a gente pode inserir essa planilha de Excel diretamente no front-end. Válido ressaltar que, apesar da planilha ser simples, esse método que eu vou mostrar para vocês vai funcionar além de qualquer planilha de Excel, com qualquer fonte de dados que vocês queiram inserir diretamente no front-end. Então, a maneira mais fácil que a gente tem de inserir essa planilha por aqui é aqui na parte do Data Discovery. A gente tem Data Discovery e tem a aba de adicionar um arquivo. Vou clicar em adicionar um arquivo e ele vai me mostrar essa parte aparecendo no navegador. Vou clicar em navegador. Ele já vai abrir na pasta das planilhas que eu separei. Mas caso na parte de vocês não abra, é só acessar o caminho certinho. Vou abrir aqui a planilha 1. Vou clicar aqui em cima dela e abrir. Ela vai aparecer o caminho dela aqui no arquivo. E eu já posso clicar em adicionar. Ele vai mostrar um arquivo adicionado com sucesso. Para manter esse arquivo atualizado, adicione-o novamente assim que quaisquer alterações sejam feitas no arquivo. Por quê? Essa primeira forma que a gente tem de inserir, como a gente está inserindo um arquivo diretamente, ele não tem uma forma de atualizar. Então, por isso que ele pede para adicionar novamente caso qualquer alterações sejam feitas no arquivo. Vou fechar ele. E como é que a gente vê onde ele aparece? Ele vai aparecer aqui, na base de dados Data Service, que é a base de dados do Data Discovery. Então eu vou clicar com o botão direito, vou atualizar a base. A gente vai abrir aqui a base do Data Service. Vai ter a planilha 1, também é importante atualizar ela. Vou abrir a planilha 1 e aí a gente vai ter aqui dimensões e medidas. Como a gente escolheu a maneira mais rápida de adicionar um arquivo, então ele vai trazer todos esses dados de todas as formas possíveis. Ou seja, aqui ele vai trazer por média, por contagem, por mínimo, máximo e a soma. Além disso, ele vai trazer tudo como dimensão também. Então a gente pode vir aqui, abrir uma tabela cruzada, vou pegar o código, abrir aqui a pasta de dimensões, pegar o código e vou pegar somatório da meta. Aqui em definir, ele vai me trazer os dados de código e de meta.sum. Caso a gente queira organizar de uma maneira melhor e até inserir novas fontes de dados, como é que a gente pode fazer? Ao invés de adicionar arquivo, a gente vai vir em Data Discovery, carregar, e aqui nessa primeira parte nós temos as nossas fontes de dados, que no caso é a planilha 1, a última atualização dela, e se ela está disponível ou não. Perfeito. E aqui embaixo de fontes de dados nós temos os cubos. No caso, o cubo ele foi criado automaticamente quando a gente adicionou o arquivo. E dentro do cubo a gente tem a nossa fonte de dados. Agora, para simular o relacionamento, eu vou inserir um novo Excel aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Vou vir aqui em adicionar fonte de dados. E aqui a gente tem um exemplo da quantidade de dados que a gente consegue trazer pelo Data Discovery. Então a gente consegue trazer desde bancos de dados convencionais, como Oracle e Postgre, até Python e o próprio Excel. Então, como eu tenho uma segunda planilha de Excel aqui, eu vou selecionar a base de dados Excel, vou clicar em próximo. Aqui, como Excel como fonte de dados, eu vou inserir o nome que eu quero, vou colocar como planilha 2, normalmente. Vou selecionar em tipo, eu vou selecionar o local do arquivo, porque eu tenho um arquivo aqui na minha máquina. Caso vocês tenham um arquivo em um drive, seja no do Google, seja no da Microsoft, vocês podem colocar essas opções aqui
E aí vocês vão ter a opção de colocar o link, né? Link de compartilhamento do Drive aqui para ele puxar direto do Drive os dados. Então aqui em caminho do arquivo, vou vir em navegador, abrir o disco C, onde a minha planilha está. Vou dar um OK. Ele já vai puxar o caminho do arquivo corretamente e vou clicar em salvar. Automaticamente ele vai puxar aqui a minha fonte de dados. O estado dela está como criando. Esperar um pouquinho para ela ficar disponível. Perfeito, ficou disponível. Agora, o próximo passo que a gente tem que fazer é adicionar ela nos cubos. No caso, o cubo da nossa planilha 1, para eu poder relacionar as duas bases de dados. Então eu vou abrir o cubo, a gente vai ter aqui o cubo da nossa planilha 1. Se eu expandir ele, a gente vai ver que ele já tem a fonte de dados aqui como planilha 1. Vou clicar com o botão direito em cima dele e vou em editar. Aqui eu posso editar tanto o nome do cubo, quanto o que a gente tem de base de dados do cubo. Então aqui o Excel ele já aparece para mim. Vou expandir ele, a gente já vai ter a nossa planilha 2. Eu posso arrastar ela diretamente para a nossa área de trabalho aqui. Inclusive, se vocês repararem, a gente tem aqui a opção de adicionar fontes de dados diretamente no cubo, tá? Então, se vocês quiserem pular aquela parte que a gente fez antes, de ir lá adicionar a fonte de dados Excel para depois abrir o cubo, pode adicionar por aqui diretamente também. Sem problema nenhum. Sobre a parte do relacionamento, a gente pode relacionar as duas tabelas, clicando na setinha aqui e arrastando até o ponto vermelho. E aí, nesse caso, esses dois campos já vão estar relacionados, as duas tabelas vão estar relacionadas e a gente pode usar ela dessa forma. Outra coisa interessante que a gente tem aqui na parte dos cubos é o que eu expliquei sobre ele trazer as medidas de todas as formas possíveis. A gente pode modificar isso aqui. Como a gente faz isso? Posso clicar aqui nas três listinhas. E aqui a gente tem algumas opções. A primeira é visualizar os dados, para ver se ele está trazendo realmente igual está na minha planilha. No meu caso está correto. E a segunda é as configurações de atributo, que eu posso clicar aqui. E ele vai me mostrar os atributos de cada opção. Então, por exemplo, aqui eu posso ver que ele está com as 3 como dimensões, porque por padrão ele vai trazer tudo de todas as formas que ele conseguir trazer. A única coisa que ele não está trazendo como soma é o vendedor, mas é porque no caso é uma string, né? Então ele não consegue trazer como soma. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a meta das minhas dimensões e vou trazer ela somente como soma. Então eu vou aqui em máximo, tirar tudo aqui, trazer ela somente como soma e vou salvar. E vou fazer isso exatamente com a minha venda também. Então eu vou clicar aqui, configurações de atributo. Vou desmarcar dimensões na minha venda e vou deixar somente como soma também. Nesse caso a gente pode fazer isso com todas, tá? Estou fazendo com a venda para exemplificar. Então eu vou salvar o meu cubo também. E aí aqui ele vai, essa imagenzinha mostra que ele está carregando o meu cubo. Quando ele terminar de carregar, ele vai aparecer igual estava antes. Terminou de carregar o cubo, eu posso fechar essa aba do Data Discovery. Vou atualizar o meu cubo aqui para ele mostrar os meus dados. E aqui já apareceu inclusive a planilha 2. Então, vou criar uma nova tabela cruzada. Vou puxar o meu código. Se a gente reparar, já não tem mais a meta aqui. Então eu vou puxar o meu código. Vou vir aqui no SAM e a gente já vai ter as duas pastas. Tanto da planilha 1 quanto da planilha 2. E aí eu consigo puxar, como a gente fez o relacionamento, consigo puxar das duas, meta e venda, e definir a tabela. E aí ele vai me puxar os valores corretamente. Bom pessoal, sobre o Data Discovery, acredito que deu para mostrar um pouco do básico. É uma ferramenta muito legal que ajuda muito a importar principalmente essas planilhas que não têm dados tão robustos. Então eu espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.